Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, que bom que vocês estão aí, povo abençoado. Vocês estão animados para a gente poder meditar em mais um trecho da Palavra de Deus? Hoje a gente vai meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, parte 4, para a gente encerrar esse capítulo 2. Vamos falar do fervor espiritual. No episódio anterior a gente meditou um pouquinho na pregação de Pedro, né? E os ensinos que traziam ali, inspirado em Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele foi lá buscar nas profecias do Antigo Testamento. E hoje a gente vai concluir esse capítulo 2. Eu convido você a ouvir os outros episódios, que tem muita coisa legal, interessante, didática para as nossas vidas. Hoje é Atos capítulo 2, parte 4, episódio de número 785, 10ª temporada. Estamos no 10º livro da Bíblia, estudando capítulo por capítulo. Nós já fizemos Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Fizemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E estamos na continuação do evangelho de Lucas, que é Atos dos Apóstolos, onde a gente tá após a ressurreição ali, a ascensão de Jesus, o início da igreja de Cristo se expandindo pelos confins da terra, o reino de Deus se espalhando. Como tudo isso começa, a gente vai aprender em cada parte deste livro aqui juntinhos, tá bom? Bom ter você aí, aqueles que têm chegado agora, que Deus abençoe, aqueles que sempre estão conosco. Eu espero que a palavra esteja tendo algum efeito sobre a sua vida. Hoje vamos falar do fervor espiritual. Atos capítulo 2, versículo 41 a 47. Os primeiros impulsos dos discípulos cristãos. A gente consegue imaginar o fervor daqueles que encontraram o Messias, que o acharam mais glorioso, mais espiritual do que seus pensamentos mais elevados jamais haviam concebido. E que realmente sentiram a alegria do perdão vindo dele e o testemunho interior de seu espírito. Foi um tempo de arrebatamento, intensidade, no qual todos os pensamentos egoístas seriam facilmente superados, e a alegria comum ela uniria todos por laços comuns. Em seu entusiasmo, eles esperavam que o Senhor Jesus retornasse imediatamente e, portanto, estavam tão prontos a renunciar até mesmo aos seus bens materiais e dedicar tudo o que possuíam ao uso dos irmãos. O costume de grandes números de pessoas vivendo e comendo juntas é muito familiar nos orientais. Possivelmente, o primeiro pensamento que ocorreu aos primeiros discípulos foi que pudessem compreender em uma esfera mais ampla o estado de coisas existente entre Cristo e seus apóstolos quando ele estava em carne. Aqueles apóstolos, eles abandonaram seus ofícios para estar com Cristo e eles viveram juntos. Tiveram todas as coisas em comum. A companhia assim reunida apresenta o primeiro modelo de uma igreja. As circunstâncias logo modificaram sua forma, mas mantemos a ideia essencial dela, que é esta: a dívida comum para com Cristo, a devoção a Ele, unem os homens em um gracioso senso de fraternidade e comunhão. Eles reconhecem sua unidade em Cristo. O versículo 42 deixa bem claro que houve esse impulso à comunhão, ou a reunir-se. O centro da reunião era naturalmente a companhia apostólica.
O desejo de ouvir mais sobre Cristo foi despertado e os convertidos não se separavam. Permanecendo ali hora após hora, surgia a necessidade de refeições, embora isso pudesse ter sido prontamente atendido no primeiro dia. Alguma ordem e provisão eram necessárias, enquanto se mantinham juntos dia após dia. O impulso à comunhão sentido por aqueles que compartilham opiniões e crenças comuns é constantemente reconhecido e é a base de todas as associações, clubes e sociedades humanas. Aqueles com opiniões comuns desfrutam e são beneficiados pela comunhão uns dos outros. Portanto, o apóstolo nos ordena que não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Insista para que esse impulso natural e adequado seja nutrido e seguido. A comunhão negligenciada é sinal de impulso enfraquecido, primeiro amor falho e impressão inadequada da grande graça recebida em Cristo Jesus. Houve um impulso ao autossacrifício. Os outros eram mais valorizados do que o próprio eu. Havia um desejo geral de imitar a Cristo, doando-se pelos outros, e esta parece ser a ideia por trás do ter tudo em comum. Sob o forte e geral sentimento de caridade cristã, que brotava da unidade cristã, os homens davam tão livremente, como se o que possuíam não fosse realmente seu, mas apenas guardado em custódia para outros. E praticamente o que era de qualquer irmão passou a ser dos irmãos. Ninguém afirmava sua propriedade privada ou dizia que qualquer coisa das coisas que possuía era sua. Alguns seguintes pontos a gente precisa deixar claro aqui para você. A comunidade de bens é um sonho. Um sonho que filântropos sinceros e sentimentais sonham repetidamente. A comunidade de bens ela é uma impossibilidade. Os sistemas socialistas sempre fracassaram. Se a comunidade pudesse ser estabelecida, as deficiências da vida e as diferentes disposições dos homens introduziriam imediatamente divergências. Os comunismos religiosos geralmente se baseavam, como as ordens monásticas, em uma base ascética e não social. O fanatismo dos anabatistas alemães, de fato, não carecia de força, mas acarretava a ruína da sociedade. Tentativas humanitárias na França, na América, para concretizar um comunismo voluntário sem uma motivação religiosa, fracassaram. A comunidade de bens é uma afirmação extravagante de um princípio verdadeiro e elevado, a saber, que tudo o que um homem possui, ele o possui em confiança para o serviço dos outros. A comunidade de bens ela é substancialmente realizada na igreja cristã, onde idealmente cada um busca não o seu próprio bem, mas o bem do seu irmão. Não há cura real para uma sociedade doente, exceto a regeneração do indivíduo, e o indivíduo é regenerado quando se substitui o egoísmo pela bondade fraternal como motivo dominante ou fundamento do caráter. Meus queridos, na medida em que qualquer homem assimila os ensinamentos peculiares do Evangelho, como a misericórdia salvadora do Pai Celestial, a nossa unidade no Filho encarnado, e a vida comum e vinculativa do Espírito Santo, e é nessa medida que ele deixará de ser um obstáculo à economia social. Ele ajudará os outros o máximo possível e se apegará o mínimo possível para si mesmo. Nós precisamos lembrar da importância de manter nossos corações sempre abertos aos impulsos graciosos e amorosos do Espírito Santo de Deus, e também a relação com uma vida fervorosa de caridade, fraternidade e bondade que se encontra em manter o nosso primeiro amor.
O primeiro regime do corpo dos discípulos de Cristo como comunidade cristã, a gente vê aqui neste capítulo. Os versículos aqui, eles convidam a observação dos primórdios do princípio cristão, o anseio, sentimento e prática. A característica, então, iniciada na descrição da nova comunidade foi esta, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso era um ensinamento inspirado. Veja que por mais que o mundo necessite de qualquer outra coisa, é preciso afirmar enfaticamente que a igreja precisa disso. O ensinamento inspirado é o sopro da igreja, seu ar vital, sua luz e o alfabeto do seu conhecimento. A comunhão mencionada aqui no versículo 42 não marca meramente o fato de associação com os apóstolos, nem descreve a associação uns com os outros a partir das atrações da amizade, de naturezas recém-nascidas ou da adoração. Marca algo mais novo e, considerando o número dos envolvidos, algo muito novo. Jesus, com um pequeno círculo de seus 12 discípulos, havia sugerido, possivelmente o suficiente, a semente disso. Mas o número de 12 ou 13 vivendo juntos, com a bolsa comum e sem qualquer objetivo individual egoísta em vista, era apenas a sugestão de um princípio. Mas agora, dezenas, ou possivelmente centenas, começaram a tentar algo semelhante. Era um pensamento ousado. Era a ousadia de um impulso elevado, inusitadamente nobre. E o melhor de tudo, era a ação que o realizou. Aqueles que constituíram essa nova comunidade primeiro fizeram algo que, se apenas fosse mencionado, não teria sido chamado de outra coisa senão de uma utopia. É algo extremamente revigorante para a fé de um cristão nas possibilidades ocultas de uma natureza humana regenerada. Pensar nas provas reais de sinceridade, de total seriedade, que emergiram da conduta de homens que venderam suas terras e posses e uniram tudo a um único patrimônio comum. Foi certamente o início de uma nova terra. E não obstante ter sido apenas temporário em sua forma atual, traiu e exibiu uma genialidade que jazia nas forças recém-descobertas do cristianismo, jamais esquecida. Por um tempo não houve carência nem riqueza, exceto aquela riqueza suprema que é a ausência de carência. A armadilha da riqueza desapareceu. O partir do pão certamente não significava certamente tomar as refeições comuns do dia a dia. Não poderia haver nada de notável em homens individuais persistirem nisso. O partir do pão mencionado era o de uma refeição em comum, e este era o seu significado particular. Eles consideravam uns aos outros para se estimularem ao amor e às boas obras, e não abandonavam a congregação para esse mesmo propósito. E assim se reúnem, e assim partem o pão dia após dia. Por um lado, nós testemunhamos a associação no partir do pão, com sua referência religiosa mais ou menos direta, trazida ao lar, a vida cotidiana daqueles que compunham a igreja nascente. Por outro lado, nós testemunhamos o pensamento religioso, o propósito religioso e o trabalho religioso se tornando por um tempo a ocupação básica dos dias comuns. Meus queridos, a Bíblia não pretende ser um livro de estatutos para as nações, mas um livro de princípios divinos, que, embora devam fundamentar toda a legislação, e algumas delas são inspiradas na Bíblia, não pretendem substituir o desenvolvimento natural da lei humana. O vislumbre da igreja, da vida da igreja primitiva, é especialmente útil para o povo de Deus e indiretamente para o mundo. Temor em cada alma, sinais e maravilhas,
obra divina tanto no mundo exterior quanto nos corações e consciência dos homens. Isso acontecia, isso fazia parte da força do vínculo da unidade. Na nova sociedade, que era espiritual, não mera camaradagem, ou instinto social, ou necessidade comum, ou objetivo político, mas um amor fraternal que brotava de fé, uma fé que se mostra em autossacrifício e firmeza. A distinção da vida cristã em meio ao mundo são em razão de promover altruísmo, consideração mútua, compaixão pelos necessitados, alegria e singeleza de coração, devoção, pureza na vida doméstica, perseverança constante em fazer o bem. É uma entre muitas marcas do cristianismo que, uma vez incorporado, ele inicia sua obra ali mesmo e a inicia sem parar, sem cessar, até que esteja completamente terminado. As influências peculiares e ao mesmo tempo legítimas do cristianismo, incorporadas à sociedade humana, mostraram-se pronta e decisivamente. O reino de Deus, em certo sentido, não vem com observação. Uma vez chegado, está sempre deixando uma marca que atrai todo tipo de observação. Está transbordando de influência sobre o coração individual, sobre a vida individual, sobre a sociedade humana. O caráter intrínseco do princípio cristão e as possibilidades que existem nele são testemunhados de forma simples e bela nos primeiros frutos que ele produziu. Meus queridos, como a gente pode permanecer indiferente ao amor de Cristo, que transforma egoísmo em comunhão e sacrifício? Será que ainda hoje nós vivemos com a mesma intensidade, com o mesmo fervor daqueles que experimentaram o Espírito de Deus pela primeira vez? A gente tem algumas dúvidas. Vamos orar? Oh, louvado seja o nome glorioso e poderoso de Jesus. Obrigado por nos convidar, nos aceitar, fazer parte do teu reino. Senhor, a gente não sabe o que o Senhor viu na gente, mas é a tua misericórdia. Tu não nos olhou pelas nossas limitações, pecados, não. O Senhor nos amou porque o teu amor vai muito além da nossa compreensão. Renove em nós o fervor dos primeiros discípulos. Eu não tenho mais, Jesus. Aquele fervor do primeiro amor, renove em mim. Renova no meu irmão, na minha irmã. Só o amor de Cristo pode unir a tua igreja, tão desunida. Só o teu Espírito derramado, transbordando em nós, pode nos conduzir à comunhão, ao interesse genuíno pelo outro, não para querer tirar algo do outro, mas para estimulá-lo à adoração e às boas obras, à generosidade, a uma fé viva, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente volta no próximo episódio, juntinhos, para continuar se debruçando sobre o texto da Palavra de Deus. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.